Tempo agora para o Magazine Artes, da autoria do nosso correspondente em Portugal, Luís Guita. Artes. As vibrações, a luz, o calor ou a música são alguns dos elementos que podem contribuir para o processo criativo de Francisco Vidal. Still Free é a exposição que o artista plástico apresenta neste momento no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa. A liberdade, a irreverência, o questionar e a espiritualidade tornam-se mais palpáveis quando somos confrontados com as explosões de cor provocadas pela poesia do artista português com raízes em Angola e Cabo Verde. Still Free é um trabalho em desenvolvimento que pode apontar na direção de uma ponte que nos leva até ao conceito de Morabeza, enquanto Francisco Vidal recorre à pintura, ao desenho e à serigrafia para dar espaço ao pensamento político e a ações positivas e construtivas com uma liberdade expressiva que percebe a história e está atenta ao presente. A exposição Still Free, a participação na exposição Europa Oxalá ou no Festival Sonar, o papel de um artista plástico na sociedade ou o processo criativo são alguns dos temas da nossa conversa com Francisco Vidal, que começa por nos contar como as vibrações do dia-a-dia podem exponenciar a produção artística. Por exemplo, hoje estão umas cores incríveis e a luz está forte, o dia está bonito e não está aquele frio de ontem e de antes de ontem. Portanto, hoje senti que ia conseguir fazer coisas boas. Essas coisas boas podem acontecer aqui no Centro Cultural de Cabo Verde? Sim, porque a minha proposta é desenhar cá. Tenho estas folhas numeradas todas e cada uma vai ter um desenho. Essa é a proposta. Explica-me um pouco qual é o conceito desta exposição Still Free. É mesmo isso, é ainda livre, tentar ter um desenho que seja livre, que possa abordar os temas dele próprio, do desenho. E isso é a liberdade de desenho que às vezes não existe. Então esta exposição luta por isso, que haja liberdade. Para quem ainda não teve a oportunidade de ver a exposição, há 1, 2, 3 salas. 2 das salas têm por base trabalhos teus que, entretanto, foram reproduzidos em serigrafia, certo? Sim, quer dizer, existe esta obra-prima, esta planta que está aqui nesta sala, número 7, e que se chama Still Free. Ela está a apanhar um nome ainda. Eu depois aqui no Centro Cultural descobri que a palavra Morabeza estava perto do pensamento de liberdade, porque saber receber, quer dizer, é importante para o pensamento de liberdade também. E então esta pintura é uma obra-prima que depois há uma série de seriações feitas com serigrafia e outras técnicas de série ou pensamento de série. E então há muita serigrafia, mas ela é trabalhada em que o desenho tem uma tendência para o original. Portanto, estuda-se a série, mas também a aura do original. Ou seja, temos uma parte das obras expostas que toma por base esta peça que se chamará Morabeza. Morabeza e Still Free, porque ela fala a planta, a liberdade expressiva ou orgânica de se tornar bonita é uma coisa que a pintura sempre quis observar, não é? Está aqui um pensamento político de liberdade individual, mas também um pensamento coletivo e de orgânica que está em todos os corpos e que essa orgânica vai na direção da paz e de pensamentos construtivos. Então hoje em dia é importante sentir isso na pintura, no desenho ou naquilo que nós falamos uns com os outros. E essa liberdade acabas por colocar nas tuas obras, neste caso, intervindo sobre as serigrafias. Sim, a obra está sempre a acontecer, está em contínuo, como aos dias. Nós levantamos de manhã e pensamos o que é que vou fazer hoje, qual é que é a minha liberdade hoje, o que é que eu posso fazer hoje, ou o que é que eu tenho que fazer hoje. Portanto, essa capacidade de nós conseguirmos usar a abstração para nos libertarmos e compreendermos-nos, eu acho que esse é o sentimento que eu estou aqui a tentar explorar e trabalhar. E como é um trabalho work in progress, muito mais do desenho e do que a pintura acontece, não é? É exatamente tentar perceber como é que se relacionam as pessoas que habitam este centro cultural, como é que elas pensam, como é que elas falam entre umas e outras, como é que elas falam com o pintor, ou quando eu venho cá e não sou pintor, quais é que são as nossas formas e como é que nós expomos as nossas formas. Portanto, esta exposição, ao estar sempre a acontecer, eu venho cá trabalhá-la e modificá-la, é também um pretexto para eu estudar, para fazer estudo de campo, olhar para as pessoas. Então quer dizer que uma pessoa que venha visitar, observar a tua exposição aqui no Centro Cultural, pode vir num momento em que, por acaso, o Francisco Vidal está a trabalhar concretamente neste espaço. Sim, é muito provável que me possa encontrar aqui a desenhar e que eu possa fazer um retrato dessa pessoa e ter essa relação comigo.
do o que desenha e o que é desenhado. Isso pode acontecer e nós estamos a tentar, eu e as pessoas que trabalham aqui, pensar o que é uma programação de um centro cultural, ou uma programação de uma pessoa, ou uma programação da pintura ou da escultura, estes espaços de cultura, como é que nós nos programamos, como é que programamos a nossa cabeça, que é um espaço de cultura também. Então estás a questionar também o papel das instituições e dos espaços. Sim, nós temos que fazer isto hoje em dia, porque aquilo que a Gulbenkian era nos anos 80 não é o que é hoje no século XXI, né? E há essas diferenças e essas evoluções do espaço museológico em Lisboa, diferente do espaço museológico no Porto ou em Lagos, e essas pontes são muito interessantes de desenvolver, perceber e de fazer nós o nosso papel para que elas tenham a ver com o tempo que vivemos. Por exemplo, esta guerra acontece nesta altura, no princípio da década de 20, século XXI, e estamos no ciclo, percebemos a história e podemos tirar conclusões e fazer análises e tentar fazer melhor. Já tem reflexo dessa guerra nos teus trabalhos? O reflexo existe e uma das manifestações foi eu pensar para que é a pintura? Para que é que serve a pintura? Quando estamos em guerra, acho que todas as atividades humanas questionam-se e põem-se em paralelo com essas ações, não é? Portanto, eu acredito que temos que ter ações positivas e construtivas e a pintura e o desenho são isso. Uma das salas não é dedicada à apresentação das serigrafias, são trabalhos que respiram de uma outra maneira. Podes falar um pouco dessa terceira sala? A sala branca não tem este papel de parede elétrico que povoa as outras salas e tem 4 pinturas que são primas ou irmãs destas que estão aqui a acontecer no papel de parede, e existe um pensamento de uma ponte entre a pintura e o design, não é? Porque o papel de parede será design e a pintura é pintura. E como há uma ligação de temática entre os dois trabalhos e formal, é mais um passo na direção de pensar o original e a cópia, não é? Há pouco falaste da Gulbenkian, onde está a exposição Europa Oxalá, onde o Francisco Vidal também está representado. Quando surgiu o convite para teres trabalho nesta exposição, Europa Oxalá, como é que aconteceu a escolha do trabalho que apresentas? Não faço ideia como é que este desenho foi escolhido, teve a ver com a sensibilidade dos curadores. Mas é um desenho de 2006 e eu vê-lo nesta distância temporal é muito bom, porque são 14 anos, não é? 14, 15, 16, é muito tempo. E eu consegui ver um desenho meu dessa altura, na Gulbenkian, é mesmo um regresso ao passado, é uma coisa muito bonita. Morabeza é uma palavra de Cabo Verde que marca esta exposição. As raízes de Cabo Verde, de Angola, estão sempre presentes no trabalho de Francisco Vidal? Sim, agora menos, porque no outro dia li um texto que era o trabalho, a guerra, e era tão sensacionalista na situação de origem dos meus pais, da minha origem, que eu fiquei assim, ok, se calhar isto não é mesmo o que é interessante, a escravatura, achei muito à superfície, ou até acho que o pensamento contemporâneo sobre estes temas, a cor, a raça, o género, o passado recente colonial, o passado da relação do trabalho, portanto, eu acredito que a escravatura ainda existe hoje em dia, uma escravatura contemporânea, portanto, a presença materna e paterna em mim, da minha cultura, é muito forte, como em toda a gente, e eu agora ainda bem que fizeste essa pergunta, porque eu estou a querer mudar esse texto e a perceber que todos nós que falamos a língua temos que desenvolver mais códigos, ou melhores códigos, desenvolver mais palavras, ou conhecer as palavras para podermos comunicar melhor. Saindo agora da poesia, vamos até uma manifestação mais ligada ao som, que é o Festival Sonar. Que tipo de intervenção é que o Francisco Vidal propõe no Sonar? Fiz um desenho com os óculos VR, mas como se estivesse a desenhar com um pincel. Portanto, o resultado foi incrível, ficou mesmo igual e diferente. Tem muito a ver com uma banda desenhada como esta sala. E toda a gente, disse uau, que coisa ficou perto também do hip-hop, da poesia, do spoken word. É um trabalho coletivo, não sou só eu, porque eu estou mesmo só a desenhar ali. Depois há o Cholage que faz o spoken word, o Nandinel que faz o vídeo, o Beat Laden que faz o som, o André que faz a programação e o Mika que faz o cenário. Portanto, é um trabalho de equipa, tinha que ser um trabalho de equipa porque são outras dimensões que eu não estou habituado a trabalhar sozinho e acho que não posso trabalhar sozinho. Portanto, foi um desafio muito interessante. O trabalho lá também é work in progress e experimental
Depois vou fazer uma ligação daquele trabalho com este trabalho, perceber o que é que o vídeo, o storyboard, o que acontece aqui, a banda desenhada, como é que há esta ponte, e o som, como é que o som entra no desenho. Ouvimos o artista plástico Francisco Vidal, que até 28 de maio apresenta a exposição Still Free no Centro Cultural de Cabo Verde, na capital portuguesa. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.